A convidada de hoje encara o crime de frente. A juíza Luciana Fiala vai conversar com a gente sobre violência, gênero e os bastidores dos casos que marcaram o Rio de Janeiro. Prepare-se para um olhar humano e necessário sobre a nossa sociedade. Eu sou o Rei Dias e começa agora mais um TicTal Podcast. TicTal. Obrigada pelo convite. Feliz de estar aqui. Doutora Luciana, mas eu vou fazer já o rapor Luciana pra gente ficar mais à vontade. Eu já vou pra pergunta. Todo mundo acha que juiz fica ali o dia inteiro só batendo o martelo. Como é que funciona a vida de um juiz? Gente, na realidade, o martelo nem tem mais. A gente não usa normalmente o martelo. Mas a vida de um juiz é uma vida muito corrida, eu diria. A minha, pelo menos, é muito corrida. Porque além dos afazeres que todo mundo tem, a gente ainda tem muito trabalho, né? Então, é folclore, aqueles que dizem que o juiz não trabalha. É folclore, aqueles que dizem que o juiz fica em casa, que o juiz fica de bobeira, porque não fica. Né? Então, a gente está no momento aí que a nossa profissão, a profissão de juiz, ela vem sendo muito atacada. Né? As pessoas vêm criticando muito. A verdade é que se a gente não tiver juízes imparciais, independentes, não há como garantir a nossa democracia. Não há como garantir que a gente tenha uma sociedade minimamente equânime, porque quem exerce esse papel é o Poder Judiciário, né? E a gente tem que lembrar que dentre os três poderes, né, que a gente tem o Legislativo, o Executivo e o Judiciário, o único que entra através de concurso público, com completa impessoalidade, é o juiz, é o judiciário, né? Eu não tenho nenhum parente na justiça, nunca tive. O meu avô, que eu nem conheci, ele chegou a ser promotor no Ceará. Meu avô por parte de pai, né? Eu sou filha temporã, então os meus avós, não conheci nem o paterno nem o materno. Mas, então eu não tive nenhuma influência, nenhum tipo de nepotismo, porque não tem mesmo. Né? Então, o que a gente tem que fazer é confiar na justiça. A gente precisa confiar na justiça. Porque eu posso garantir que na justiça tem gente séria. Né? E o meu trabalho é um trabalho muito comprometido. Né? Eu já vou para o meu 4º ano, que o meu juizado, eu brinco que o meu juizado, que eu tô titular lá desde 2018, recebe prêmios de celeridade, prêmios de eficiência. E eu gosto, particularmente, eu gosto muito de exercer esse meu trabalho sério, esse meu trabalho rápido, célere, né? Eu sou titular da violência doméstica do centro, do 5º juizado. E na violência doméstica a gente percebe claramente que a justiça que não é rápida é a justiça que falha. Então, principalmente nesse campo da violência doméstica, a gente tem que ter essa celeridade, a gente tem que estar ali pronto a acolher a mulher. Vamos lembrar que acolher a mulher não significa que exatamente a gente vá dar um pedido procedente em relação àquela mulher, mas a mulher tem que se sentir acolhida, ela tem que se sentir ouvida, respeitada, né, num juizado de violência doméstica. E isso vale para todas as partes no geral, né? Nós ali, os juízes, nós somos servidores do Estado. Né? Então, a gente tem que trabalhar da melhor maneira, fazer com que todos se sintam à vontade, eu coloco à vontade entre aspas, porque não pode ser muito à vontade, mas se sintam à vontade na justiça, né? A gente tem que poder usar o aparelho do judiciário quando é necessário e ser respeitado, ser acolhido, ser ouvido pelos juízes, né? Então, isso é fundamental. Sem juízes imparciais, sem juízes independentes, a gente não tem uma democracia por completo. E na história dos juízes, o martelo aposentou mesmo. Sim. Virou um folclore. É folclore. Acabou. Não tem. Só vem filmes. A gente tem lá, eu até ganhei um, coloco em cima da mesa, às vezes a gente fica no júri. No júri talvez seja uma possibilidade de usar o martelo, mas na realidade, quando começa a ter muito tumulto, muita bagunça, porque o júri é aquele que tem os jurados, né? São os crimes dolosos contra a vida ou a tentativa de crime doloso contra a vida. São os crimes de homicídios, na maior parte das vezes. E ali a gente tem os jurados, tem os debates orais. Então, quando a coisa desanda,
Você pode até, de repente, dar umas marteladas ali, mas o mais prático acaba sendo tocar aqui embaixo da mesa, que tem uma campainha, e as pessoas já se recolocam nos seus lugares e os ânimos normalmente ali já se acalmam, sem necessidade de intervenções mais graves. Já teve alguma intervenções assim que você já teve que colocar em prática? Sim. Algema? Não, algema só se o cara sair preso de lá, né? Às vezes entra solto e sai preso. Acontece. Acontece. A réu de violência doméstica. Aí, por acaso, passa pela vítima ali antes de entrar na sala de audiência e ameaça a vítima, a chance dele entrar solto e sair preso é muito grande, né? Eu brinco mesmo, dizendo que eu gosto de trabalhar com emoção, né? Então, na hora que eu saio de casa, na hora que eu me arrumo e que eu sento ali para fazer audiência, tudo pode acontecer, né? Eu brinco muito que eu tenho hora para sentar ali, mas não tenho hora para sair. Porque a gente nunca sabe como é que vai se desenrolar um dia de audiências, o que vai acontecer ali, se vai sair alguém preso. E as histórias são várias, né? Eu já tive réu que levantou e saiu correndo, né? Algemado, pelos corredores, e o promotor e o policial atrás do réu. Obviamente, ele foi novamente encaminhado à sala de audiência, mas a gente vê muita coisa. A gente vê desde o sujeito que eu tenho um 12º andar, frente pro Pão de Açúcar, né? Baía de Guanabara, vista linda. Então, de vez em quando, eu pego um réu sentado ali, assim, apreciando a vista. Aí, eu tenho que dar um toque, né? Ó, tá sendo processado por crime aqui, meu amigo. Aí ele dá aquela tremida e volta a focar ali ao que interessa, né? Mas acontecem várias coisas. Acontece, às vezes, até mesmo de advogado se destemperar, de advogado querer mandar na audiência. E eu realmente não deixo, porque ali quem preside o ato é o juiz. Então, o juiz que dá a palavra, é o juiz que retira a palavra, né? E eu gosto de dizer também o seguinte, que não tem esse lance de mau humor. Você tá ali, você tá para trabalhar. Às vezes eu entro com uma dor de cabeça, vou te contar, e eu fico boa. Porque eu até esqueço da dor de cabeça. Porque bem ou mal ali, eu tô fazendo aquilo que eu gosto. Então, às vezes, até é um excelente remédio. É assim, você tá ali, você tá vivendo. Você tá fazendo o que você gosta, você se sente viva. Então, ali você aproveita, né, aqueles momentos. Eu gosto muito do que eu faço, não posso negar. Rola uma adrenalina? Rola adrenalina. No júri, de vez em quando eu acumulo tribunais do júri. No júri, a adrenalina é o tempo inteiro, assim. No júri, para você dormir depois, porque às vezes acaba tarde, às vezes você sai de lá 1, 2 da manhã, depois de uma sessão de júri. E ali, eu brinco que quando você abre, que são votos, né? Então, você faz perguntas se o sujeito, se ele, a grosso modo, para todo mundo entender, né? Se ele tem que ser condenado, se ele tem que ser absolvido. Não é bem isso as perguntas, mas eu tô simplificando. Então, e coloca numa urna. Aí você roda aquela urna, isso numa sala secreta, né? Você vai para a sala secreta com os jurados, faz as perguntas, eles respondem em papeizinhos. Você bota esses papeizinhos na urna, você roda aquela urna e você tira. Então, eu brinco que enquanto eu tô abrindo aqueles papeizinhos, o mundo gira mais rápido. E depois que aquilo acaba, você dá a sentença, né? Depende dos votos. Se você vai condenar ou absolver, é o jurado que decide. O juiz aplica a pena. Então, eu brinco que enquanto eu tô abrindo aqueles papelzinhos, o sim e o não ali, o mundo tá girando mais rápido. Aí, depois que aquilo acaba, o mundo volta a girar na velocidade normal. E você tem que se adaptar, mas demora, porque a adrenalina, ela é fortíssima. Assim. Imagina, eu acho que a energia ali, naquele momento... Lógico, a gente está iniciando o nosso bate-papo aqui. Então, você vai contar alguns casos, né? Nessa questão de comportamentos. As pessoas, como elas se comportam. Já relatou alguns aqui, mas nessa questão de adrenalina, a pessoa chegar ali, achar que vai ser absolvida e sair algemada ou condenada, enfim. Eu acho que nesse momento que você dá a sentença, existe aquela questão de você fazer uma leitura da pessoa naquele exato momento. Como cada pessoa reage. Isso é uma coisa que vai bater pesado aqui no nosso bate-papo. Mas antes, eu quero convidar você para se inscrever no canal. Inscreva-se no canal de cortes vem ganhando muita força, gratidão mesmo. E eu quero deixar um recadinho para vocês. O Telegram do TicTal Podcast. É só se inscrever lá, porque você vai ficar sabendo de inúmeras novidades, beleza? Na nossa comunidade. Spotify também é todo vapor. Os verticais aqui e o canal da íntegra. Por favor, inscreva-se, compartilhe e comentem aí, tá ok? Vamos lá, Luciana, que hoje tem coisa, que hoje a audiência é nossa. Bora.
Sobre a questão de você falar de ser mulher diante de ser uma juíza. Você sentiu esse peso no início? Como foi? Porque a gente sabe que nas audiências rola... Não vou falar... Eu posso colocar o nome de teatro, não do juiz, mas os advogados. Aquela questão de tentar trazer o público, né? Que são o corpo de jurados que fala, né? Sim, no júri são os jurados. Isso, tentar trazer para ele, comover as pessoas, entender o outro lado da defesa. E você assiste tudo aquilo ali. Você mesmo mencionou que para conter as emoções, às vezes é obrigado a apertar um botãozinho e pedir silêncio, que eu quero entender os dois lados. Por ser mulher, você sentiu algum peso no início? Não. Hey, primeiro eu tenho que dizer o seguinte, eu sou mais macho que muito homem. A verdade é Boa. essa. Sem perder a feminilidade. Quando eu tenho que falar mais alto, é difícil. É difícil eu não conseguir colocar ordem no ambiente. E isso eu faço, não é nenhum esforço, porque eu também faço isso na minha vida pessoal. Quando eu tenho que fazer isso em casa, eu também faço. Né? Só que em casa eles ficam assim, você não está interrogando a testemunha, você não está interrogando ninguém. É porque é realmente o meu jeito. Então, eu nunca encontrei dificuldade por ser mulher. Mas eu vejo que algumas interrupções, algumas provocações, elas são estimuladas, elas são ali amplificadas pelo fato de eu ser mulher. E geralmente acontece muito em questões de advogado, como eu já disse, de querer ditar o ritmo da audiência e até mesmo, algumas vezes, de dizer o que o juiz deve ou não fazer. Né? O que o juiz deve ou não fazer, quem sabe, é o juiz. Né? Com todo respeito aos advogados, eu nunca tive problema. Eu sempre coloquei em ordem tudo que eu tive que colocar e durante esses quase 24 anos de magistratura, eu nunca tive qualquer problema de representação, de ação, nunca. Então, eu estou ali efetivamente exercendo o meu papel, né, que eu tenho que fazer. E depois que eu saí dali, eu tenho muitos amigos advogados. Eu fiz a faculdade de Direito para poder ser juíza. Então, eu tenho muitos amigos advogados e tenho o maior respeito. Mas acontece que bagunça na minha sala de audiência, eu não deixo, não. Ali a ordem a todo momento. Sim, ali tem que ter o mínimo, porque o primeiro que eu preciso raciocinar. Então, eu preciso de um mínimo de organização. Não dá para falar ao mesmo tempo, não dá para falar junto comigo. Né? Então, cada um vai falar no seu momento, e esse momento é o juiz que vai dar a palavra, sempre com respeito ao contraditório, à ampla defesa, e a gente vai levando os trabalhos assim, e até hoje sempre deu certo. Porque ali é um jogo de xadrez. E o juiz, ele não pode ter falhas, porque o advogado, ele tá justamente tentando pegar a falha ali do juiz para falar, Vossa Excelência, peço a palavra. Houve uma... E aí vai na falha do juiz também, tem tudo isso. Sim, a gente tem que lembrar o seguinte, o juiz, ele é humano, então ele erra. A gente tem que admitir, ninguém é infalível. A gente tá ali fazendo tudo para não errar, assim como o médico. O médico é humano. Ele pode errar? Ele pode errar. E eu acho que até sendo juiz eu fico mais tranquila de eventualmente cometer algum equívoco, né? Porque tem um recurso para reparar isso. Então, quem não está satisfeito, quem acha que deveria ter sido diferente, vai poder recorrer e o tribunal vai poder consertar o que ele entender que faltou, o que ele entender que foi em excesso, né? E eu sou bastante tranquila em relação a isso. Eu sou aquela juíza que pega os acordos que reformaram as minhas sentenças e guarda para ler. Então, eu tenho uma pastinha, eu gosto de imprimir, que eu gosto do papel, gosto muito de ler no papel. Então, eu tenho uma pastinha só dos acordos que reformaram as minhas sentenças na minha mesa. Hoje em dia, eu tenho até poucos, assim. E de vez em quando eu leio e às vezes eu me rendo às posições que reformaram as minhas sentenças. Às vezes eu pego e passo a adotar uma outra corrente, né? Então, a gente evolui, a gente muda. Né? Só quem não muda e fica estático, sem ter novas percepções, sem ter novos entendimentos, fica parado no mesmo lugar. Né? Então, a gente evolui, muda. Quando eu acho que eu tenho que mudar, eu realmente mudo. Eu acato, às vezes, uma decisão que eu vejo, essa decisão aqui é melhor para esse caso, mais acertada. Aí eu tenho um caso similar, depois eu utilizo aquela decisão. Então, a gente vai de acordo com o caso, com os tempos, com os entendimentos.
E como é assim, tipo, decidir o futuro de alguém naquele momento, sendo que os dois ficam achando ali, óbvio, que estão certos. Tem casos e casos, mas um caso de pensão, vamos falar, dessa forma. Sim, eu não pego. Vara de família realmente não pego. O que eu pego é a questão da violência doméstica, que cada um acha que tem a sua razão. Em qualquer processo, sim, se acha, cada parte conta a sua verdade, né? Agora, o juiz, ele não produz prova. O juiz, ele assiste à produção da prova, que, em regra, é feita pelas partes, né? Então, é o Ministério Público, no caso, né? Ou a própria vítima, quando for uma ação privada, e o acusado. Todos têm direito de produzir a prova, né? Desde que ela seja pedida de acordo com o que está no código, certinho. Então, o juiz está ali assistindo a atividade probatória do processo. Então, você vai julgar de acordo com a melhor prova. Então, você busca reproduzir a verdade real. Só que essa verdade real, ela tem que ser transmudada ali para dentro do processo. Então, eles precisam te trazer o subsídio para cada qual provar o seu direito. Aquele que melhor prova o seu direito, geralmente vence. Vamos falar assim, já teve mulheres que agrediram seus maridos que foram condenadas? Olha, no meu caso, eu sou juizado da violência doméstica e familiar contra a mulher. Contra a mulher. Então, no meu juizado, eu só pego acusados homens e vítimas mulheres. Mas nada impede que, eventualmente, uma mulher que tenha mentido, que tenha faltado com a verdade, acusando injustamente o indivíduo de agressão, venha responder por denunciação caluniosa, só que não vai ser no meu juizado, vai ser numa vara criminal comum. E já aconteceu? Sim. Olha, agora eu quero entrar nessa questão que você comentou aí. Vamos na linha do tempo. Sim. Porque você falou de 2018. Agora, em 2026. Você acha que as leis estão mais rigorosas? As penas aumentaram sensivelmente. Eu cheguei lá, a pena máxima eram 3 meses. A pena mínima era 3 meses. Agora, a pena mínima está em 2 anos. Na maioria, grandíssima maioria dos crimes. 3 meses só por agressão? É muito pouco. Quando eu cheguei lá, ainda tinham penas de 3 meses, sim. E agora, essas penas estão em 2 anos. Penas de lesão corporal. Então, agora, elas estão em 2 anos. Então, houve um aumento muito expressivo na quantidade de pena que esses indivíduos sofrem, né? E isso é resultado dessas leis, né? Porque hoje em dia dá muito ibope falar que está fazendo lei pró-mulher. Mas o que a gente tem que deixar claro? Que na violência doméstica, não basta só punir o agressor. Não adianta você pegar o cara e colocar na cadeia, porque ele vai sair. E muitas vezes ele está preso, mas a mulher tá visitando ele. Muitas vezes ela tá toda machucada visitando ele. Muitas vezes ela vai chegar na audiência e vai ficar em silêncio. Ela não quer falar sobre o caso. E a vítima na violência doméstica, ela tem o direito de ficar em silêncio. E o juiz tem que respeitar esse silêncio. Porque diferente de qualquer outra vara, por exemplo, uma vítima de roubo, roubaram o carro, uma mulher, ela não conhece o autor do roubo normalmente. Até mesmo num caso de estupro, no meio da rua, a vítima nunca conheceu aquele sujeito. Então, ela não teria, em tese, esse direito de ficar em silêncio. Mas na violência doméstica, o indivíduo que agrediu aquela mulher é conhecido dela há longo tempo. Porque é marido, é companheiro, é ex-marido, é ex-namorado. Então, ela tem o direito de ficar em silêncio. E o juiz deve respeitar esse silêncio dela. Então, na violência doméstica, a questão ela é multissetorial. Então, ao mesmo tempo que você tem que ter a punição, sim, tem que ter a punição. Você tem que ter a assistência à mulher. Então, aquela mulher, ela precisa de um psicólogo, de assistente social. Ela precisa aprender uma profissão. Ela precisa se livrar da liberdade, da dependência econômica, da dependência emocional que ela tem do indivíduo. Então, ela precisa ter autoconfiança nela própria. Muitas vezes ela não tem para onde ir, a gente precisa de abrigo. Então, tudo isso é uma rede, que a gente chama de rede de assistência à mulher. Ao lado disso, o que tem que ter? Tem que ter educação. A gente tem que ter uma educação para os nossos jovens, nossas crianças, baseada em questão de gênero, que não tem nada a ver com adulto ficar pelado na frente de criança. Baseada em questão de gênero, é do respeito,
dos meninos às meninas e vice-versa. A mulher não é propriedade do homem. A gente fica um pouco chocado aí, porque vai olhar as pesquisas. A geração mais machista que nós estamos tendo nesse momento são os adolescentes da geração Z. Os adolescentes que você acha que eles estão seguros em casa, eles estão dentro do quarto, na internet. Uma série de barbaridades, como tortura às meninas por conta de sextorção, tira foto e fica exigindo que ela se automutile, que ela mutile animais de estimação, tudo filmado dentro de panelas do Discord. Então, a gente precisa educar esses meninos e essas meninas no sentido da igualdade. Ninguém é contra o homem, de jeito nenhum. O que a gente quer apenas é igualdade de oportunidades. Além disso, a gente tem que reeducar os homens que cometeram a violência doméstica. Eles podem participar de grupos reflexivos, às vezes são obrigados a isso. O índice de reincidência ele é abaixo de 7%. Então, participam de grupos reflexivos onde são debatidas essas questões. Então, o sujeito ele tem que estar aberto a uma reforma numa masculinidade que é prejudicial. E é uma masculinidade que não é prejudicial só à mulher que eventualmente foi agredida, mas a toda a sociedade. Por isso que assusta essas questões desses adolescentes tão jovens, de 13, 14, 15, 16 anos, estarem com essa mentalidade de que a mulher tem que obedecer ao homem, de que a mulher é quase uma propriedade do homem, como se a gente estivesse retrocedendo. Porque a questão da violência, do machismo, do patriarcado, ela é cultural dentro da nossa sociedade. A gente vivia numa sociedade, aliás, num mundo em que as mulheres não podiam votar, em que as mulheres não podiam estudar, em que as mulheres ficavam fechadas em casa, tomando conta de filhos, tendo um filho atrás do outro, servindo ao marido e muitas vezes sendo agredida dentro daquele ambiente sem que ninguém fizesse nada. Porque dizia-se que não se podiam se meter, briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, a gente mete sim. E hoje eu vejo isso com muita gratidão. Eu vejo na minha sala de audiências vizinhos, eu vejo pessoas que estavam passando na rua e chamaram a polícia e vão testemunhar em juízo, porque a violência doméstica, ela não é um problema daquela família, daquele casal. A mulher vítima de violência doméstica, ela tem que ser atendida nos hospitais. Muitas vezes, hospitais públicos ou não. A vítima de violência doméstica, ela pode ficar sem trabalhar, sendo servidora pública ou da iniciativa privada. Ela tem direito de ficar 6 meses afastada do emprego. Durante esses 6 meses, ela pode vir a receber benefício do INSS. Benefício esse que é cotizado por toda a sociedade. Então, isso é um problema de toda a sociedade. E nesse ponto é que a gente tem que bater para fixar. Então, a violência doméstica, ela é um problema nosso. E a gente tem que se meter sim. Ir lá em juízo, testemunhar, chamar a polícia, fazer algum tipo de intervenção para que a mulher não fique naquela situação tão ruim. Agora, é mais do que isso. É mais do que isso. O indivíduo que tem uma masculinidade saudável, não basta não ser machista. Tem que ser antimachista. Então, você vai ouvir aquela piada que menospreza, que vulgariza a mulher. Você tem que ser aquele indivíduo incômodo e desagradável, sim, que vai dizer que esse tipo de piada não se faz. Então, não adianta dizer que não é machista, mas rir de piada que está menosprezando mulher. Então, envolve isso também. É incômodo, É incômodo. Um homem jamais critica o outro, A gente não vê, homem não entrega outro homem não critica outro homem. Mas para ser antimachista e estar dentro desse movimento, que é um movimento que interessa a toda a sociedade, tem que ser, sim, incômodo. Tem que chegar e falar assim, não, esse tipo de piada não está correto. Então, é muito isso. Todos esses aspectos englobados que podem contribuir para a prevenção e a erradicação da violência contra a mulher, que a gente perde aí muitas mulheres vítimas de violência. Quando a gente fala em violência doméstica, eu queria que você trouxesse pra gente algumas listas, listando o que seria para a galera do digital e a população entender. Porque a gente fala de a violência contra a mulher, que aí é tipo um caso da internet,
que é legal a gente trazer justamente para conscientizar essa geração que está vindo e ela entra na violência doméstica. Assédio entraria na violência doméstica também? Sim. Aí é o seguinte, a gente tem a violência contra a mulher, como se fosse um círculo mais amplo. E dentro desse círculo mais amplo, a gente tem um outro círculo, que é a violência doméstica e familiar contra a mulher. Certo? Então, a violência contra a mulher. A mulher está andando na rua e é estuprada por um indivíduo desconhecido. Isso é violência contra a mulher, mas não é violência doméstica e familiar contra a mulher. Porque a vítima, ela não conhecia o estuprador. Ela não tinha qualquer tipo de relação familiar, íntima, de coabitação com aquele agressor. Então, ela está no ciclo mais amplo. Esse crime vai para uma vara criminal comum. Para ir para o meu juizado de violência doméstica, ela tem que ter ocorrido uma violência contra a mulher baseada numa relação íntima, que pode até ter se findado, não importa quanto tempo, baseada em laços familiares ou em coabitação. Né? Então, dentro da Lei Maria da Penha, a gente tem vários tipos de violência. A violência física, tem muita gente que acha que violência é só física, e não é. A gente tem a violência psicológica, que é qualquer conduta voltada a degradar, a minar a autoestima, a autodeterminação daquela mulher. Então, você pega condutas de tipo assim, você é um lixo, você é uma porca, você é uma gorda, ninguém vai querer te olhar. Isso é violência psicológica, né? O indivíduo, ela parece uma infiltração, como se fosse uma infiltração. Ela começa e ela vai se espalhando por todo o relacionamento. E como a mulher consegue provar isso? Tipo assim, uma dica seria ela usar o celular dela e gravar. Pode usar o celular dela e gravar. Usa como prova? Pode usar? Pode usar como prova. Pode usar como prova. Pra ajudar as mulheres. Sim, mas é importante, tem que ter alguns requisitos, né? Tem que ter uma verificação, que ela pode fazer isso na própria internet. Mas, por exemplo, testemunhas. Testemunhas que viram o que aquela mulher passou. Então, pessoas que frequentavam a casa e que viam aquela mulher sendo xingada, ela sendo vilipendiada, ela sendo agredida verbalmente. Então, a gente tem violência física, psicológica, a sexual, né? A gente tem o estupro marital, não é? Qualquer conduta que impeça a mulher de utilizar método anticontraceptivo, que impeça a mulher de engravidar caso ela queira, e por aí vai, né? E a gente pode falar que a questão da violência contra a mulher não é somente no ato sexual. Se ela falar não e ele continuar ou fizer qualquer ato externo que ela não queira ser penetrada, vamos falar dessa forma, é um ato de violência. Sim, é estupro. É estupro. Inclusive, o próprio marido. Porque não é pelo fato dela ser casada que ela tem que manter relacionamento sexual quando o cara quer. Não é assim que funciona. Então, mas infelizmente eu pego casos, e tô vendo que isso é cada vez mais comum. Eu peguei já há bastante tempo um caso como esse, mas tô vendo que ele se reproduz. De homens, maridos, que fotografam a própria esposa dormindo em trajes íntimos e colocam em grupos de outros homens, oferecendo a esposa, né? Então, aquilo que a gente viu acontecendo na França, com aquela mulher que era dopada, eu tô sabendo que acontece aqui no Brasil, né? Existem grupos, inclusive, que estão que estão oferecendo esses medicamentos, o sujeito dopa a mulher. Aí você pega a conversa, eu já vi conversa no sentido de que, não, mas eu tenho medo de matar a minha mulher. Não, você faz o seguinte, você dá tal dose que ela não morre, não. Então, dopa a mulher e oferece aquela mulher nesses grupos para outros homens. Esse caso dos grupos eu não peguei. Eu peguei de um indivíduo que tirava foto da própria mulher em trajes íntimos. Então, a gente tem também a violência moral, essa consistente em xingamentos, palavrões, o sujeito que dá um soco na parede, quando a mulher está parada, encostada, ele dá um soco na parede, dando a entender que o soco poderia ser nela. Isso também pode ser violência psicológica. E temos a violência patrimonial, que é quando o indivíduo se apodera de bens da mulher, que seriam só da mulher, ou de objetos de trabalho, documentos, tem muitos casos assim. Então, todas essas violências, que não é só física, estão previstas na Lei Maria da Penha e são relativamente comuns aí. E é no seu dia a dia. No dia a dia. Isso é o seu dia a dia. A rotina, Dia a dia pesado.
dia a dia é pesado, mas tem que cumprir, que é o seu papel. Sim, eu era de vara criminal, né? Então, eu trabalhei muito tempo em vara criminal de Madureira. Então, eu pegava os morros mais perigosos ali, o Juramento, a Serrinha. Eu gostava bastante. Gostava? Eu gostava. Aí, eu vim pra mais perto, pra capital, pra ficar na violência doméstica. E acreditei que eu jamais ia gostar daquilo. Eu não vou gostar disso. Mas aí, eu comecei a estudar. Eu comecei a estudar esses assuntos relacionados ao gênero, né? O gênero, o que é o gênero? O gênero, ele é o comportamento que a sociedade espera de um corpo feminino ou masculino. Como uma mulher deve se portar? O que a sociedade espera, né? A sociedade ainda espera que a gente tenha uma mulher que seja recatada. Então, vazamento de nudes. A mulher namora, manda um nude pro namorado, o namoro acaba. Ele pratica o que se chama de porn revenge, ou pornografia de vingança. Espalha as fotos da mulher na internet. Dano duradouro. Porque mesmo que ela consiga tirar do ar a postagem dele, aquela postagem já foi replicada. Aquelas fotos já estão, Deus sabe onde, ela não vai conseguir parar de fazer aquilo circular. Né? Então, a gente tem o julgamento social. Você pensa que o julgamento social vai para o cara que espalhou a imagem? Não. O julgamento social vai para a mulher. Quem mandou ela se deixar fotografar nua? Quem mandou ela dar nudes para ele? Porque ao invés da gente reprovar o comportamento do homem, não, o homem sai de garanhão. O homem sai ali exaltando a sua virilidade, muitas vezes. E a mulher, que é a vítima, ela é julgada e condenada pela sociedade, porque ela tinha que ser recatada. Ela fugiu ao padrão de recato esperado pela nossa sociedade. E por aí vai. Aí você vê assim no jornal, feminicídio, matou a mulher. Aparece a foto de quem? Da mulher. Não aparece a foto do feminicida. Então, quando você começa a pensar nisso, você vê como a nossa sociedade, ela ainda tem que evoluir. Ela ainda precisa evoluir. Né? A gente não vê mais aquelas campanhas na mídia em que a mulher estava de biquíni, vendendo a roupa com o corpo. Ou seja, o corpo da mulher usado como aparato de venda. A gente não vê, isso está feio. Mas, ao mesmo tempo, a gente está vendo na internet, que é até o objeto do meu trabalho de mestrado, que eu vou lançar um livro até o final de maio sobre isso, falando sobre essas condutas, sobre essas violências praticadas na internet, que está cada vez maior. Eu vi agora há pouco um estudo aqui do Hospital da Mulher de São Paulo, dando conta das sequelas na saúde das mulheres vítimas de violência praticada através da internet. Esses casos de internet, como você mencionou, Luciana, vem subindo, vem ganhando força cada vez mais. Muito, muito. E as penas estão ficando severas para esses crimes? O que acontece, né? A gente tem alguns tipos, como esse tipo do porn revenge, Sim, da pornografia de vingança, a gente tem ele na lei. Mas muitos crimes, a gente não tem a previsão específica de acontecerem na internet. Então, você adapta aquilo que aconteceria na vida real para o ambiente online. Por exemplo, o stalking, a perseguição. A perseguição, o cara é reiterado, né? Então, a menina terminou o namoro, muitas vezes as coisas começam por aí. O indivíduo não aceita a autodeterminação da mulher e não querer continuar com o relacionamento, passa a persegui-la, a impor a sua presença, que não é benquista. Em todos os lugares, em frente à casa da vítima, ele fica plantado. No local de trabalho dela, ele sobe lá, muitas vezes dá um escândalo. Né? Então, a gente pega essa conduta e adapta para a internet. Qualquer postagem, o cara está comentando. Ele está sendo insistente, desagradável, inconveniente. Né? E aí, isso pode dar ensejo também ao crime de perseguição, ao crime de cyberstalking. Então, a gente adapta o dispositivo que seria para a vida real, né, para o ambiente virtual. Mas o fato é que, muitas vezes, essas violências virtuais, elas se transmudam para a vida real. Né? Então, a gente tem casos de estupro virtual já sendo admitidos nos nossos tribunais. Estupros que acontecem sem qualquer tipo de contato físico, só através da internet.
né? Então, a gente tem que ficar muito atento, principalmente com a galera mais jovem. O crime só aumenta, Sim. se a gente for analisar, porque a mulher trazendo da história, que era dentro de casa, sofrendo, hoje a internet ganha força. Então, só aumenta essas questões de crime contra a mulher. Infelizmente. Infelizmente, a gente tem um aumento significativo da criminalidade, a gente tem uma explosão de feminicídios, uma epidemia de feminicídios desde 2015, que foi quando o feminicídio passou a ser um crime autônomo no Código Penal, até hoje um aumento de 300%, de 2015 a 2026. E por que isso está acontecendo? A gente se pergunta, né? Eu ia perguntar isso daí, por quê? Pois é, por quê? Aí pode ter várias coisas. A questão da classificação. Antigamente, os feminicídios, eles eram autuados, classificados como homicídios. Não são, eles são bem peculiares. A cena do crime, do feminicídio, ela é bem típica de um crime de feminicídio, não se confunde com um homicídio comum. E a gente tem a questão de que nunca se falou tanto em direitos da mulher. A gente nunca teve mulheres tão empoderadas. A gente nunca teve independência e autonomia feminina como a gente tem hoje. E, obviamente, isso gera uma reação. Então, a gente vê esses grupos masculinistas tóxicos, radicais, com postagens absurdas que deveriam ser excluídas dessas plataformas, porque já foi julgado lá o Marco Civil da Internet e ficou determinado que discursos de ódio contra as mulheres deveriam ser mediados e retirados do ar, mas as plataformas não fazem isso. Até agora não estão fazendo. Então, o que a gente tem é essa reação ao feminismo, né? Então, nunca se denunciou tanto, nunca se condenou tanto, e você sabe que o direito, ele se adapta aos fenômenos sociais. Primeiro, esses fenômenos sociais, eles acontecem, e o direito vai a reboque, implementando as políticas públicas para socorrer essas vítimas, para realizar as audiências, acusações, né, os processos, e isso anda mais devagar. Por mais que a gente corra para dar uma rede de assistência a essa mulher, medida protetiva, tornozeleira eletrônica, por mais que o Estado corra para fazer isso tudo, a evolução social e o andamento dos acontecimentos, eles vão ficando sempre na frente. Então, a gente está exatamente nesse momento, o momento da reação às conquistas das mulheres, né? Esses grupos masculinistas, eles pregam que haveria uma conspiração contra os homens, o que é uma mais lavada mentira, porque não tem isso. O que a gente quer apenas são igualdade de oportunidades e condições, porque até hoje, né, a gente tem mulher fazendo a mesma função que homem e ganhando menos. Até hoje, a gente tem uma ministra mulher no Supremo Tribunal Federal. Até hoje, a gente olha para as casas legislativas, a gente tem 30% quando tem de representatividade. Então, essa igualdade está ainda longe de se fazer presente na prática, né? Então, isso, a meu ver, é que está aumentando é um percalço, infelizmente, necessário que a gente está passando para chegar ao momento de evoluir como sociedade e esses números começarem a cair. E a mulher sempre vem lutando, conforme você mencionou, na sociedade desde a época de 50, se a gente for analisar. Isso aí. Porque o que acontece? Quando ela entra no mercado de trabalho, ela entra porque muda-se. O sistema militar, ele tira os homens das escolas e fala, paga-se menos para as mulheres, para a mulher dar aula. Mulher que cuida das crianças daqui para frente. E assim, a mulher ela sempre foi colocada para trás. Sim, é verdade. Então, a gente tem aí aquilo que a gente chama das ondas do feminismo. Sim. A gente tem a primeira onda, que foi sufragista, um movimento elitista de mulheres bem letradas que queriam votar. Acreditavam que votando, elas teriam representatividade e alguém compraria o barulho delas. Só que não era bem assim. Final da década de 50, início da década de 60, aqueles movimentos feministas dos Estados Unidos, queimando o sutiã, né? Sim. Então, o lema o lema que elas diziam era que
o privado é político. Então, elas queriam trazer a luz da política para o reclame das mulheres, né? Então, foi o advento da pílula anticoncepcional, a mulher conseguiu controlar melhor a quantidade de filhos que elas tinham e elas queriam cair para o mercado de trabalho, porque elas queriam ter boas condições de trabalho. Mas nesse movimento, que era a segunda onda, vieram as mulheres negras. Por isso que é tão importante falar em interseccionalidade. Falando assim, ó, essa grita, ela não é minha, não. Porque eu já trabalho há muito tempo. Eu estou deixando a minha família e os meus filhos em casa para cuidar dos filhos das mulheres brancas e ricas. Então, a minha grita é outra. A minha grita é por melhores condições nesse trabalho que eu exerço. Melhores condições para os meus filhos que estão em casa, né? Então, a gente teve essa dissidência. E aqui no Brasil, a segunda onda, ela se desenvolveu legal. Por quê? Porque os militares, eles não consideravam subversivo a questão relacionada ao direito das mulheres. Então, com isso, a gente teve espaço aqui durante o período da ditadura militar, você bem falou, que as mulheres foram trabalhar nas escolas, né? E a gente pôde discutir melhor esses assuntos, mas continuava sendo um movimento de academia. Um movimento em que quem capitaneava eram intelectuais, eram professores, até que surgiu a internet. Aí a gente teve a terceira onda, é importante falar, né? Com o advento da AIDS, começou-se a se falar de sexualidade, coisa que não se falava antes, mas ou se falava ou ia ser uma epidemia geral. Então, teve a terceira onda e, com a internet, a quarta onda do movimento feminista, que é o cyberfeminismo. Essa, sim, um movimento democrático, voltado em experiências que as próprias mulheres colocam nas redes, né? Então, a gente teve todo esse caminho percorrido pelos movimentos feministas, aí desde a década de 20, né? E é bem interessante. Então, todo esse estudo que faz parte do livro que vai ser lançado e que faz parte do meu trabalho de mestrado é um assunto que eu sou apaixonada. Gosto muito. Eu sei que é uma pergunta que é a fórmula mágica. A gente não tem como mensurar, mas como sociedade, o que a gente pode fazer para esses casos acabarem? O que a sociedade pode contribuir? O primeiro passo é o que eu digo sempre, é a denúncia, né? A mulher precisa ter coragem para sair daquela relação, né? A mulher e outras pessoas também podem denunciar, mas o mais importante é fortalecer a mulher. Os caminhos são aqueles relacionados à educação, a educação dos jovens. Os jovens serão a sociedade do futuro, né? Então, a gente tem que trazer para a mentalidade desses jovens, que está tão preocupante, né? O que a gente está vendo aí na internet, né? Trazer para a mentalidade que homens e mulheres merecem as mesmas igualdades de oportunidades, né? E também a questão da punição, que a gente vem colocando, da reeducação de uma nova masculinidade, de uma masculinidade para que os homens sejam parceiros nessa evolução social que é tão importante, tão necessária que a gente está passando agora. Quando a gente fala da base, que eu acho muito importante, e quem está nos assistindo, familiares, mães e pais que têm seus filhos em casa, a primeira base seria dentro da própria casa. O que você vê das escolas? Teria que ter uma matéria de educação? Sim, agora... Para a sociedade. Claro. Agora, o negócio é o seguinte. Escola não educa. Escola ensina. Quem educa é pai e mãe. Pai e mãe. Isso é muito importante. Porque hoje em dia as pessoas... o maior inimigo de todos nós, eu acho que ele se chama tempo. Ninguém tem tempo para nada. Rica é a pessoa que tem tempo de sobra. Então, o tempo, ele é um bem com valor inestimável, né? Então, se você vai ter filho, você tem que ter tempo para o filho. Isso é muito importante. Então, você precisa ter tempo para formar um cidadão, uma cidadã de bem, instruído, ciente dos seus direitos, né? Ciente do que precisa melhorar na sociedade. Ao lado da escola. A escola vai ensinar as matérias, a escola vai ensinar como é que se responde a uma questão de prova, a escola vai ensinar alguma coisa sobre socialização, muito embora a base, o caráter da inclusão, da socialização, isso vem de casa, vem de pai, mãe, avô, avó, irmão, é de quem cuida, de quem convive, né? Então, a gente tem que ter isso em mente. Em relação à escola, a escola é muito importante que a escola ensine o uso saudável da internet, né? O uso seguro da internet.
como se comportar online. Isso é muito importante, né? Então, a gente não pode deixar as nossas meninas vulneráveis. Então, elas têm que saber que devem tomar cuidados na internet. E muitas vezes a gente tem que dizer isso para os pais também. Não postem seus filhos com uniforme em frente à escola. Primeiro, que você dá uma dica de onde eles estudam. Segundo, porque você dá aso. As pessoas, através de deepfakes, daqueles, da internet, né? Sim. Deep internet, de pegar o rosto daquela criança e colocar num corpo nu, por exemplo. Então, nós temos que ter muito cuidado na questão da exposição, quanto a expor crianças. E agora a gente tem a legislação relativa à internet para crianças, né? Nós vamos ter que ter um adulto, um responsável por qualquer perfil de rede social que a criança tenha, o que devia ter acontecido desde o início. Então, a gente... hoje, antigamente era meu filho está seguro em casa. A sua filha está em casa. Minha filha está no quarto, em casa, tranquila. Você sabe o que ela está fazendo lá? Você sabe com quem ela está falando? Ela pode, muitas vezes, estar muito mais em risco dentro do quarto, de madrugada, na frente do computador, do que na casa de uma amiga, tomando um sorvete na esquina. Então, a gente tem que estar muito atento. E os pais devem exercer esse controle. Uma outra questão que eu queria trazer aqui, justamente, é que a gente pegou uma era lá de trás sobre a questão das agressões de pais e padrasto com as próprias filhas. Hoje isso diminuiu, tem aumentado em algumas regiões. Qual é o cenário? Olha, a gente tem uma quantidade enorme de crimes sexuais perpetrados por pais, padrastos, tios. Meninos também, mas meninas em maior proporção. Meninas que são vítimas de estupro praticados dentro de casa por pais, padrastos, namorados de tias, tios, pessoas que em quem aquela criança pensou que podia confiar. Pessoas cuja presença é franqueada àquelas crianças. Então, e é uma quantidade enorme. É uma quantidade, assim, absurda. Então, no Rio, nós temos uma vara que se chama VECA, que é a vara especializada em crimes contra crianças e adolescentes. Onde não existe essas varas, por exemplo, no interior, todos esses crimes estão indo para a vara de violência doméstica. Então, o juiz da violência doméstica no interior, ele tem que, ao mesmo tempo, dar as medidas protetivas, que é tudo para ontem. As medidas protetivas são todas para ontem, porque a mulher, às vezes, salva uma vida, uma medida protetiva. Ele tem que julgar os processos de violência doméstica contra a mulher, priorizando a mulher. E, ao mesmo tempo, ele tem que fazer essas audiências, que são audiências demoradas, porque a criança ela é ouvida em outra sala. É um depoimento especial, o depoimento da criança, ela não fica na mesma sala que o juiz, a gente vê pela tela. Ela é perguntada e escutada por psicólogas e assistentes sociais, é o depoimento especial, o depoimento protetivo. E esses depoimentos, dependendo do caso, da idade da criança, isso pode demorar uma tarde. Pode demorar horas, né? Então, o juiz da violência doméstica do interior, onde não tem essas varas, essas VECAs, que são as varas especializadas em crimes contra criança e adolescente, ele está altamente assoberbado, né? Ele está altamente... quando tudo é prioridade, nada é prioritário. A verdade é essa. Então, isso é outro aspecto que, a meu ver, o legislador tem que cuidar, né? Os tribunais têm que também estar atentos para ter essa vara especializada nesses crimes, até porque são muitos mesmo e acontecem mesmo, e são máculas que aquela criança ela nunca mais vai esquecer. Já pegou algum caso assim? Eu já peguei, eu tô me lembrando de um que é curioso. Eu peguei em Madureira um caso, uma revisão criminal. Quando é que se faz uma revisão criminal? O sujeito já foi condenado, já passou um tempão da condenação dele, e aí pedido de revisão. Foi uma das poucas revisões criminais que eu fiz na minha vida como juíza. E uma filha foi depor para mim, dizendo que tinha mentido. Excelência, eu vim aqui porque eu menti. O meu pai nunca me estuprou. Eu inventei tudo. Eu fui sugestionada pela mãe, eu não lembro se era madrasta, se era mãe. E eu fui sugestionada e eu quero vir aqui porque eu só vou me sentir tranquila,
depois que eu prestar esse depoimento aqui e o meu pai sair da cadeia. Então, foi um caso que me marcou, porque revisão criminal são casos raros, né? É difícil a gente pegar. E aquele fato ali é uma coisa que você fica realmente estarrecido. Mas eu devo dizer que essas questões da mentira, de dizer e mentir, eles são raros, né? E eles são detectáveis, né? Os psicólogos, até em criança de tenra idade, através de desenhos, através de escuta especializada, conseguem verificar se aquele depoimento ele é fantasioso ou se ele efetivamente é verídico. E nesse caso aí, ele foi absolvido? Nesse caso, ele foi absolvido e saiu da cadeia, porque o depoimento nos crimes sexuais, porque dificilmente tem testemunha em crime sexual, né? Então, nos crimes sexuais, assim como nos crimes da violência doméstica, em que também não tem testemunhas, é difícil ter testemunha, a não ser quando eles acontecem na rua, a palavra da vítima, ela adquire um especial relevo. Então, muitas vezes, a gente só tem a prova da vítima, a palavra da vítima. E a gente vai fazer o quê? A palavra... Não, a palavra da vítima, ela tem que estar congruente. Ela tem que estar conforme. Ela presta depoimento lá desde o primeiro depoimento dela na fase policial. Você tem que observar se aquilo ali está tudo correto, se está tudo de acordo com o que ela está falando agora, 2 anos depois, 3 anos depois, se realmente... e aí você vai verificar, vai perguntar, né? A gente está ali para pegar a mentira. E tendo equipe, psicólogos, para falar com o pai dessa suposta vítima, entendeu-se que o rapaz era inocente mesmo, esse homem? Não, nesse caso, a própria vítima disse que o pai não tinha cometido o crime. Então, como a prova, certamente a condenação foi baseada na palavra da vítima, porque é um crime sem testemunha, com a vítima voltando atrás em sede de revisão criminal, aí acabou a prova que condenava ele e ela demoliu. Uma dúvida que eu tenho, essa vítima, ela pode estar sendo coagida do lado de fora? Por familiares? Depois de tanto tempo ali, como era o caso, não. Eu já peguei, por exemplo, em violência doméstica, a vítima está sendo coagida. Isso aí é comum. É comum, infelizmente é comum. Em violência doméstica, a gente tem uma audiência, que é a audiência do artigo 16, que tem crimes. Agora, uma lei nova até acabou com isso. Ameaça, por exemplo. Você tem que ir na delegacia e querer representar contra o cara. Ah, não, ele me ameaçou, eu quero representar contra ele. Aí, se a vítima volta na delegacia e fala assim, não quero mais não, a gente já fez as pazes. Nesse caso, antes de ser recebida a denúncia, você podia deixar o negócio morrer desde que a vítima fosse na tua frente, em audiência, e falasse na minha frente, na frente do juiz e do promotor. Não quero mais, realmente eu quero deixar esse negócio morrer. Aí eu fui fazer uma audiência do artigo 16. A gente só marca essa audiência se a gente vê que tem alguma movimentação da vítima no sentido de que ela quer voltar atrás. Ninguém sai marcando essa audiência para a vítima confirmar o que ela já falou. Aí você vai fazer a audiência da prova mesmo, não a audiência para ela confirmar. Mas ela tinha dito que queria voltar atrás. Eu chamei essa vítima. Aí eu olhei para ela e falei assim, a senhora foi na delegacia, disse que não queria mais continuar com essa questão aqui. Não, excelência, eu quero continuar assim. Eu fui na delegacia com ele. O policial me ouviu, ele estava do meu lado. E ele me obrigou a dizer que eu queria me retratar e não queria dar continuidade no processo. Então, isso, infelizmente, é bastante comum. A gente vê, inclusive, essas vítimas, muitas vezes ela fica em silêncio. Quais são as perguntas que eu faço para a vítima que não quer falar do caso? Eu falo assim, a senhora está sendo ameaçada, coagida, pressionada a ficar em silêncio? Eu nunca recebi, até hoje, ao contrário dessa do artigo 16, eu nunca recebi uma resposta positiva. Todas elas dizem, não, eu não estou sendo, é livre, espontânea vontade, eu quero realmente ficar em silêncio. Porque muitas mulheres não querem o pai de seus filhos na cadeia. Elas só querem se ver livres da violência. Mas aí pode cair no mesmo ciclo. Que Sim. aí... Mas tem uma outra questão que você levantou, Luciana, que é justamente ter uma rede de apoio aqui. Porque não adianta, óbvio, a condenação deve existir, ninguém está defendendo o humilhante. Mas a partir do momento que você condena, qual é o suporte que você tem aqui do outro lado? Sendo que esse cara era o que colocava comida, esse cara era a base da casa que a pessoa mora. Como é que fica essas questões? O governo tem algum projeto? No Tribunal do Rio, a gente tem vários convênios. Inclusive, a Lei Maria da Penha, o juiz
juiz da violência doméstica, Tá. ele tem um papel muito diferente do outro juiz. Por quê? Porque ele sai em busca desses convênios. A gente faz reunião de rede todo mês. O que é reunião de rede? É a reunião que engloba a saúde, a assistência social, os centros de referência, os abrigos. Então, a gente faz essas reuniões mensalmente para ver como é que esses serviços estão funcionando. Porque a gente precisa desses serviços. Tem mulher que sai fugida de casa com os filhos descalços e tem que ir para um abrigo. A gente tem os abrigos. Nem eu sei onde eles ficam. Eles são sigilosos. Então, a vítima é encaminhada através do carro do tribunal para um aviso, para um abrigo. E a gente tem as recolocações no mercado de trabalho, né? Convênios, instituições que contratam as mulheres que são vítimas, instituições que ensinam, essa mulher vai aprender o ofício de costureira, ela vai aprender o ofício de cabeleireira. E durante esse tempo, os centros de referência tentam ajudar. A gente tem até o aluguel social. A gente também e o tem. meliante fica preso. Se for o caso dele ficar preso, ele fica preso. Ele pode responder solto ou preso. Se ele foi preso em flagrante, dificilmente ele sai. Só vai sair no final do processo. E aí, se ele for réu primário, tem tudo aquele negócio, não foi no flagrante, aí ele vai recorrer. Se ele responder em liberdade, tornozeleira. Agora a tornozeleira a gente já pode colocar desde o início do processo. Você pode dar a tornozeleira como medida protetiva. Mas a tornozeleira, ela só adianta se a mulher não fez as pazes com ele. Porque se ela fez as pazes, o que adianta botar a tornozeleira? Tem alguma pesquisa que traz números? Porque eu acho legal a gente começar a pensar em questões de números. Quantos % dessas mulheres retornam para os seus maridos? E qual é o nível social? Sim, pois é. Então, o que a gente tem de pesquisa, agora que eu lembre de número para falar com você? Tá. Em relação a esses feminicídios, a grandíssima maioria das mulheres mortas não tinha medida protetiva. Eu creio que gira em torno de 30%, tá? Das que foram vítimas de feminicídio e tinham medidas protetivas. Em relação às que ficam em silêncio e fazem as pazes, são muitas. E eu posso dizer francamente que eu faço audiência, às vezes 4 vezes por semana. E não tem um dia de audiência, é difícil o dia de audiência em que não haja pelo menos um silêncio. Mas o silêncio não significa necessariamente que aquele indivíduo vá absolvido. Porque eu posso ter outras provas. Por exemplo, se a agressão ocorreu na rua, eu posso ter pessoas que viram essa agressão. Câmeras, acontece muito. A galera do Chile, a galera da Argentina, a galera de São Paulo, que vai para o Rio e aí agride a mulher. Eu já peguei algumas dentro de elevador, inclusive aparece no elevador que o sujeito espanca a mulher. Se a mulher ficar em silêncio ali, não adianta nada, porque se o objetivo dela era que ele fosse absolvido, ele não vai ser. Porque eu tenho outras provas e eu posso me valer delas. E faço isso sempre que eu posso. Então, eu tenho muita agressão envolvendo pessoas de rua. Depois da pandemia, cresceu muito a população de rua no Rio. E as agressões são, muitas vezes, pessoas de alta vulnerabilidade, né, envolvidas com questão de drogadição e que eles continuam praticando violência contra elas. Então, muitas vezes, essa mulher vai na delegacia, ela é socorrida em um hospital, só que a gente não consegue achá-la para ela ir na audiência de instrução e julgamento. Mas eu tenho os policiais. Muitos viram. Então, se ele me disser, não, eu vi ele atingindo essa vítima com um soco. Não tem problema, ela pode não estar ali, ela pode não ter sido achada, mas eu vou condenar com base no depoimento dela em sede policial, corroborado pelo depoimento policial em juízo, sob o crivo do contraditório da ampla defesa. Prisão nele. Se já não estiver preso, certamente nesse caso que o policial viu, já prendeu ele logo ali ele ficou, dificilmente. E aí isso só vai sentenciar mesmo? Sentença, sim. Sentença agora, a pena mínima começa em 2 anos. Então, é um mau negócio. Pena mínima. Pena mínima. Num caso de uma agressão que leva a pessoa a ficar acamada, o grau vai aumentando. Você vai aumentar, pode chegar até 5 anos. Agora, eu tenho um monte de lutadores, esses caras que lutam. Eu tenho alguns que olham pra minha cara com a maior cara de pau e falam assim, não, só apaguei ela. Deu um mata-leão na mulher, apagou a mulher. Fala isso pra mim, como outros falam assim, não, é minha mulher, só dei um tapa só empurrei. Como se fosse dado a ele empurrar, dar um tapa.
apagar uma mulher. Se alguém me apagar a impressão que eu tenho, que eu não acordo nunca mais. Que negócio é esse? Sabe? Então, a gente tem que acabar com essa mentalidade. É óbvio que esses indivíduos que possuem, né, essa destreza da técnica de lutas marciais e que utilizam isso para agredir a mulher, vão levar uma peninha mais caprichada. É que a gente vai avaliar isso ali na hora de aplicar a pena e eu aumento. Entre outras coisas, né? A gente verifica onde ocorreu a agressão em local de trabalho da mulher, maior humilhação para ela. Maior exposição para ela. Dentro do ambiente de trabalho, ele foi lá, agrediu, vai tomar uma pena maior. Eu fico olhando assim, é que assim, no podcast eu tenho que perguntar algumas coisas, mas eu vou analisar até onde vai a mentalidade de um cara, de um homem, né? De uma figura masculina, vamos dizer. De ter essa mentalidade de agressão a uma mulher. Porque não casa. Assim, eu acho que, como falou, a educação vem da base, são os familiares, tem que educar, que não. Mulher, você não pode agredir nem com uma pétala de rosas no corpo dela. Não pode. E eu sempre fui ensinado isso. Meus pais sempre, desde muito novo, passou isso daí. E aí você fica vendo que os caras caminham com essa mentalidade e 2026. Aí você fala assim, como pode? Eu acho que porque a desculpa, eu não sei, porque você como juíza pega os caras vão dar desculpa. Não, mas ela veio pra cima de mim, ela me deu um tapa, ou ela me provocou, ou ela me grita comigo, uma hora eu perdi a cabeça. Não dá pra conviver, não fica. A partir do momento, o casal se deve respeito um ao outro. A partir do momento que um altera a voz e o outro não quer aceitar, independente se for homem ou mulher, pra mim não dá. Exatamente, mas seria ótimo se as pessoas agissem assim, até porque a fila anda, é vida boa pra cada um. Pra cada um. Eu também acho isso. Agora, você sabe qual é o momento em que a mulher corre mais risco? É o momento em que ela decide romper a relação. Porque aí o indivíduo abusador, o indivíduo controlador... Ele perdeu a marionete. Perde a marionete, ele perde aquele objeto, aquela propriedade. Aí, quando ele se vê desprovido, ele pira. Então, ele agride, ele não mede aquilo que ele faz. Por exemplo, se a mulher tem outros filhos... os outros filhos, eles são um aspecto que vai dividir a atenção daquela mulher. Mulheres grávidas, eu pego muita agressão contra a mulher grávida, porque a mulher está voltada para aquele momento e o sujeito não aceita perder o protagonismo nem para o próprio filho. Então, é uma coisa extremamente doentia, né? E é doentio e, infelizmente, dói dizer isso, é cultural. É cultural. Se a gente for analisar, quando você traz essa questão cultural, eu queria bater numa ferida que é forte, mas eu queria entender as regiões. Violência doméstica, na questão de agressividade, está em todas as atmosferas? Todas? Sim, isso todas você me perguntou. Você me perguntou e eu não respondi. Você não identifica nem o autor, nem a vítima de violência doméstica andando na rua. Está em todas. Não tem uma vítima em potencial, um agressor. Eu pego desde mulheres altamente instruídas, com mestrado, doutorado, até homens que vão desde diplomata a médicos renomados, a figurões do mercado financeiro. Né? E pega também as pessoas de comunidade, que são mulheres que estão longe, muitas vezes longe dos serviços de infraestrutura do Estado, com mais dificuldade de pedir socorro, de pedir ajuda, né? E que a gente tem que dar uma atenção mesmo, porque ela é muito vulnerável. Então, a gente pega todo tipo, toda a classe social, tanto para suposto autor do fato, quanto para vítima. E agora, a agressão com violência sexual em crianças. A vulnerabilidade é mais nas comunidades, porque as mães têm que sair para trabalhar e às vezes deixam seus filhos em casa, e aí o vizinho, o tio, a avó, o avô a avó foi cochilar ou foi numa feira e deixou ali. Quais são os maiores relatos? Ou está em todos os níveis? Eu creio que sim, mas não exime
as outras classes, inclusive as classes mais abastadas, de colégios mais caros, dessa menina também sofrer agressão. Eu, por exemplo, quando eu ainda estava em Madureira, eu peguei um caso de uma moça que já tinha 16 anos, que o pai era advogado, era na Vila da Penha, embora fosse na Zona Norte, é um local bom de se morar, é um local de quem mora tem um bom poder aquisitivo. Sim. Né? Então, essa menina, ela era abusada pelo pai, sob o palio dos irmãos e da mãe. Todo mundo sabia que ela era abusada pelo pai. E ninguém fazia nada. Os avós sabiam que ela era abusada pelo pai. E ninguém fazia nada. Né? No processo, existia uma história de que o avô também abusava da tia, irmã do pai. Né? Então, os ciclos que se repetem. Né? Esse processo chegou, eu era criminal, então chegou para mim como estupro. Obviamente, houve a condenação do pai dela, mas o mais triste foi que essa menina ela foi retirada da família, ela quis ser retirada da família e foi para uma família substituta, uma menina de 16 anos. Imagina o que essa menina, de uma condição econômica boa, né? Imagina o que ela passou ao longo destes 16 anos e como isso veio à tona? Por uma professora. Daí, muitos casos, eles são descobertos através da escola. Daí a importância de todas as crianças estarem matriculadas nas escolas, porque a escola, ela funciona muito como um sinal de alerta. Aquela menina, ela modificou muito o comportamento, ela era de um jeito, ela passou a ser de outro, ela está introvertida, ela não se concentra, ela não fala com ninguém, a professora vai conversar com ela e a professora é um terceiro que está fora daquele ambiente da casa dela, né? E aí, muitas vezes, essa professora, ela acaba denunciando esses casos, tanto ocorrendo com pessoas em classes mais abastadas, quanto aquela professora da escola pública que a menina frequenta, que vai observar a mudança no comportamento dela e vai também servir de alerta e vai denunciar o caso de violência, vai chamar o conselho tutelar. E nesse caso, o pai foi condenado? Sim. E ela vai para uma outra família e eles não têm acesso mais. Isso já tem tempo, já deve ter os seus 10 anos. Essa colocação em outra família, ela já não era mais competência da criminal. Então, seria da vara da infância, que no caso, eu não era juíza, mas eu soube que ela acabou sendo retirada dessa família, que era uma família biológica dela, e foi colocada numa família substituta. E já grande, né? 16 anos. Eu fico vendo que psicologicamente tem que ter muito estômago. Porque é nojento. Tem que ter. E aí eu fico vendo, psicologicamente, você que já pegou inúmeros casos, como lidar com isso? Chegar em casa e olhar para a família e falar, hoje a adrenalina está a 1000, como é que eu vou dormir? E amanhã um novo dia eu tenho que estar ali novamente na missão, porque é uma missão. É um trabalho, mas é uma missão. O juiz paga um preço caro. A gente paga um preço caro em termos de saúde, assim, em termos de adoecimento mesmo, né? A gente tem esse adoecimento na carreira, que é um adoecimento por aquilo que a gente vê, por aquilo que a gente sente, porque nós somos humanos, né? Por mais que você não possa expressar ali um sentimento, você sente, né? E às vezes eu não sei nem o que fazer. Às vezes eu tenho que correr, eu tenho que dar um mergulho na praia, eu tenho que tomar um banho de cachoeira. Às vezes eu tenho que tomar um banho de sal grosso mesmo. Eu ia para aquele Doutor Eiras, que eu fui juíza de Paracambi há muito tempo. E tinha um manicômio enorme, um dos maiores da América Latina. E eu, para evitar o deslocamento deles para o fórum, eu ia lá para dentro, fazer as audiências de interdição. E era uma coisa horrorosa. As pessoas nuas, correndo. Assim, era um depósito de gente. Um absurdo mesmo. Então, ali eu voltava de um jeito e essas ações que envolvem sofrimento de criança e violência contra a criança são processos que mexem muito com o juiz. Né? Mexem com os atores da justiça de uma maneira geral, porque eu posso dizer que certamente os promotores, os defensores que atuam ali também ficam impactados em termos de estresse, em termos de nervosismo. Você sai aqui, às vezes a coluna está penando, né? E aí, quando você fala na questão da acusação, o juiz está ali, corpo de jurados, e você vê que o advogado de defesa, ele cria-se todo um escarboço, não sei o que eu posso dizer aqui, para tentar defender o seu réu. Você já sentiu um réu
que não é inocente, aliás, que é o agressor sendo absolvido num júri por estupro contra crianças, não sei, algum caso, e você fala, como é que eu vou dormir agora sabendo que esse cara tá solto? Não, olha só, no júri só crime doloso contra a vida. Então, só homicídio ou tentativa de homicídio. O estupro, ele não vai pro júri, se ele for só estupro. Né? Mas a verdade é que no júri, quem decide são os jurados. Os jurados, quem são? São pessoas como nós, que são recrutadas para assistirem todo o julgamento, toda a produção de prova e votarem pela condenação ou pela absolvição. E isso o juiz não controla. É isento ali. Exatamente. Então, eu já peguei... Eu era uma juíza que lia... Isso tem muitos anos, né? Trabalhei muito tempo em júri logo que eu passei no concurso. Então, eu era uma juíza que lia o processo inteiro. Naquele tempo, o juiz interrogava antes. Hoje, o interrogatório é o último ato do processo. Naquele tempo, era o primeiro. Então, eu ia com o processo todo estudado, com as perguntas que eu tinha para fazer para o acusado. E, geralmente, eu ia com a sentença pronta. A absolvição é tranquilo, a absolvição tá lá, você absolve. A condenação é que você demora mais um pouco, né? Tem que aplicar a pena. Então, no início de carreira, já rasguei. Eu fazia a mão. Até hoje, eu sou meio propensa a fazer a mão. Já rasguei sentença de mais de 30 anos, né? Porque os sujeitos foram absolvidos. Eu peguei um corpo de jurados que absolveu os indivíduos que tinham matado policiais e sobrou para mim o furto das armas. Aí, obviamente, no furto das armas eu não soltei. E furto é um crime que dificilmente o cara vai ficar preso, né? Mas naquele caso ali ficou, porque eu fiquei tão indignada de ter que absolver aqueles indivíduos, mas o júri é soberano e o júri é muito importante, né? Porque crimes de morte qualquer um está sujeito a cometer. Dependendo dos valores, quando mexe com filho, com família, você não seria capaz de matar? Sim, todo ser humano, qualquer um. Exatamente. Sim. Então, por isso que é tão importante que nesses crimes você seja julgado pelos seus pares, que no caso são os jurados. Mas ali tudo pode acontecer. Ali é um teatro. Né? Então, eu fiquei tão indignada com o fato deles serem absolvidos depois de terem matado os policiais e sobrar para mim só o furto, porque o furto era o juiz que dava pena mesmo, que eu dei uma pena muito alta, deixei eles presos, certamente foi objeto de reforma no tribunal. Mas para mim o importante é o seguinte, eu não me preocupo com as reformas, eu me preocupo em dormir tranquila. E foi o que eu fiz. Você falou, independente agora que vá, que recorra, que corra atrás, que pague os advogados. Exatamente. A minha parte eu vou fazer. Eu vou fazer aquilo que eu acho Sim. que é certo. Eu vou fazer aquilo que... E até hoje eu vim adotando essa política. Então, mesmo estressada, mesmo às vezes muito mal impressionada com o que eu vejo e com o que eu ouço, eu consigo dormir na paz de Deus e poder dizer aos meus filhos que é bom agir da maneira correta. Na hora que, naquele teatro que a gente fala, porque tá tudo ali, a defesa tá a todo momento tentando, né, livrar o assassino, vamos dizer dessa forma, nesse caso. Quando ele é condenado pelo furto, ele tenta levantar e... Não, Vossa Excelência, não. Uma vez falou, não. Acabou. No júri, a gente lê a sentença, o juiz levanta e o réu fica parado em pé, na frente do juiz com 2 policiais, um de cada lado. Porque a sentença é dirigida a ele, né? E é dirigida ao público. Porque esses julgamentos, eles, ao contrário da violência doméstica, que é sigiloso, não tem plateia, no júri tem plateia. Você vê aí na televisão de vez em quando passa. Então, o juiz lê a sentença em voz alta. E pelo menos comigo, eu nunca peguei do réu gritar, se indignar, não. E o advogado? O advogado é normal, ele tá fazendo dele. Tá fazendo dele. Desde que ele não haja com nenhum tipo de má fé, não queira falsear a verdade. Não extrapole o tom de voz. Não queira, tipo, esculachar a vítima, falar do comportamento da vítima, que isso daí não pode. Isso daí eu breco sem o menor problema, eu já travo logo. Aqui não. Essa fronteira o senhor não vai passar, não pode. Então, utilizando a defesa normal, isso é salutar. É para isso que existe o processo e o juiz, né? Mas dentro daqueles parâmetros e daquelas regras. A gente falou muito de jurados. Só queria resumir aqui para a galera do TikTok, porque eu também tenho minhas dúvidas e tudo mais. Mas, assim, muita coisa eu acompanho por causa da minha esposa. Mas como funciona o corpo de jurados no Brasil?
Olha, no Brasil não sei, cada tribunal tem uma prática. Cada tribunal tem uma prática? Tem uma prática. Normalmente, no início do ano, no início da formação do corpo de jurado, geralmente pode não coincidir com o ano do calendário, se mandam ofícios. Então, a gente manda ofício para os funcionários da Petrobras, se manda ofício para a Conlurb, se manda ofício para a Secretaria de Educação. Então, pedindo os nomes, né, e chamando as pessoas a serem jurados. Tem tribunais que aceitam recrutamento. Então, tem pessoas que vão procurar os tribunais do júri. Olha, eu quero ser jurada. Eu quero ser jurado, né? Tem muitos advogados aposentados que atuam. Tem alguns que são jurados profissionais, que a gente já conhece, né? Que você fica ali naquela... que isso vicia. O júri, ele é uma cachaça, vicia. Isso que eu ia falar, você tá ali, você fala, opa, vamos pegar aqui eu não sou juíza de júri mais, muito tempo que eu não sou. Mas o júri ali, você vive naquela adrenalina. E tem muita gente que gosta de ser jurado seguidamente, assim como tem gente que odeia. Então, tem gente que tá ali muito contrariado, né? Mas tem que estar. É dever cívico. Se você for chamado para ser mesário na eleição, você vai ter que ir. Se você for chamado para ser jurado, você vai ter que ir também. E é bacana. Sim, quem for chamado vai de boa vontade, que vai ser legal. Vai aprender um pouco mais, vai entender um pouco a questão da sociedade, da antropologia, vai ali entender como é que é o cenário. Cara, quando eu era estudante de Direito, eu adorava assistir júri. Eu adorava, passava tempo, era ali sentada assistindo júri, gostava muito. E a mídia, você já lidou com algum caso de apelo pela comunicação? Já lidei com vários casos em que eu tinha a imprensa do lado de fora da sala de audiência. Nesse tempo de júri também tinham vários casos, agora não lembro de todos. Eu cheguei a pegar um grande do BOPE, em que alguns militares do BOPE eram acusados de terem matado um guardador de carros. Não me lembro se foi em Parada de Lucas ou Vigário Geral. Uma dessas comunidades, eu fiz esse júri. Já peguei aquele caso já peguei muitos. Eu até me esqueço. Ao longo desse tempo, já peguei muitos. Inclusive, na violência doméstica, a gente fica sempre assoberbado com esses pedidos da imprensa, porque lá é sigilo. Então, lá eu não posso nem dizer, principalmente o nome da vítima, né? O nome da vítima é o que está mais coberto pelo sigilo, mas as audiências eu também não posso deixar assistir, nem dizer o que aconteceu lá dentro, dando nome aos bois. Eu conto os casos que eu lembro, mas sem dar nome aos bois. E a imprensa quer muito saber o que acontece lá dentro, mas ali é segredo de justiça porque mexe com as intimidades, com as emoções mais... né, do âmago do ser humano mesmo. Então, é segredo de justiça. Esse do BOPE aí marcou na época? Esse do BOPE marcou muito por causa da história da barata, que é uma história que eu conto na internet de vez em quando. Eu estava ali com uns 8 soldados do BOPE dentro da minha sala de audiência, fazendo a primeira fase do júri, né? Porque o júri tem 2 fases. A primeira, que faz só o juiz, e a outra, que tem os debates orais, que é aquele teatro todo. Tava nessa primeira fase, era uma sala pequena, os 8, tinha uns 8 a 10, assim, réus, né? Ministério Público, aí subiu uma barata, assim. Eu tenho pavor de barata, eu tenho medo mesmo. Eu erro para matar, né? Então, eu fico tão nervosa que eu erro a barata, né? E aí, eu vi aquela barata, obviamente, eu parei naquele momento a audiência e entrei para uma sala que era a sala do juiz, que não era a sala de audiência, aí gritei assim, matem a barata. E aí você só ouvia as butinadas daqueles coturnos de eles queriam rir, né? Porque eu ouvia o riso preso deles, mas eles não podiam rir abertamente, né? Que afinal de contas era a juíza com medo da barata. Mas todo mundo tem seus medos e barata é um dos meus, né? Eu diria que barata, mar forte, essa questão de alma penada é que eu tenho um pouco de... Você fala, opa, deixa, sai de lá. Inclusive quando eu trabalhava em júri, eu tinha uma secretária que era espírita, que é uma religião que eu admiro pra caramba, que dizia assim pra mim, doutora, tem várias pessoas aqui sentadas. Eu falava assim, Daniela, não fala nada não, porque eu não quero saber. Mas é mais ou menos assim. Agora, do BOPE, condenado ou... Esse eu não fiz o júri, eu fiz essa primeira fase, eu não me lembro. Mas foi um julgamento que teve aí muita repercussão, porque estava relacionado a uma questão de chacina. Eu acho que eles acabaram, sim, condenados. Acho que sim. Ou seja, a justiça, só para relatar aqui, ela trabalha dentro da justiça, independente dos lados. Sim, independente de lado, não tem isso. A gente está ali para trabalhar com o que a lei diz, né? E averiguando, sopesando as provas produzidas. E o que mais tira você do sério dentro de uma audiência? Você fala assim, isso eu não admito, e bate lá.
a campanha toca? É má fé. Má fé. Má fé, assim, conduta desonrosa, falta de respeito, né? Então, é querer induzir a testemunha ou a vítima a erro, né? Dizendo, a senhora acabou de falar isso, sendo que ela não falou isso. Aí eu já corto. Não, ela não falou isso, aí é o senhor que está falando. Qual a sua pergunta? Então, existem coisas assim que eu realmente não deixo passar. Assim, faltar respeito comigo, faltar respeito com a vítima, com a testemunha. Eu acho que ali a gente está num ambiente formal, num ambiente de respeito. Eu respeito todo mundo que está ali. Isso é a primeira coisa, que é a minha obrigação. Eu sou, antes de qualquer coisa, uma servidora do Estado, né? E eu estou ali para trabalhar. Então, eu respeito as pessoas que estão ali dentro. Agora, agir com falta de respeito, aí realmente não dá. Juíza Luciana, eu estou muito feliz porque a produção, eu não conhecia. A produção falou assim, você vai adorar, vai bater um papo, e a gente estudou aqui a pauta. Tô achando demais, fantástico, porque a gente cria essa conexão. E eu quero falar da conexão internet, para você, o Instagram. A relação que você tem com as pessoas conectou muito? Sim, o Instagram, eu criei ele durante a pandemia, né? Durante a pandemia, em 2020, as mulheres ficaram presas em casa, sendo extremamente agredidas e longe dos serviços, né? Porque parou tudo. Né? Eu, no meu juizado, eu já estava fazendo audiência em julho, né? Todo mundo fechado, né? Fechou em meio de março, né? Mas eu botei uma coisa de acrílico aqui, abri as portas e janelas, eu tenho janela na minha sala de audiência, que facilita, e comecei a realizar as audiências, mas eu entendi que faltava, precisava levar informação. E o meio que eu encontrei foi o Instagram. Eu, francamente, não esperava que fosse bombar tanto, assim, é uma coisa que, de vez em quando, eu me surpreendo com isso, né? Mas passou a bombar muito. Eu já tinha uma resposta muito positiva das pessoas nas ruas, por conta do documentário do Juízo, que eu fiz, trabalhando ainda bem no início da carreira, na vara da infância e da adolescência, julgando os menores infratores. Então, eu recebi esse feedback muito positivo nas ruas, né? Algumas pessoas perguntavam se eu era atriz. Não, aquilo tudo aconteceu, aquilo tudo é verdade. Até hoje as pessoas se espantam, né? De que aquilo tudo é verdade. Sim, é verdade. Então, eu nunca fui hostilizada, assim, na rua. Eu sempre sou muito bem recebida, eu sempre recebo muito carinho. Aí, o Instagram veio crescendo e eu comecei a atentar para essa questão desses discursos de ódio. Quando eu faço qualquer postagem relacionada à violência digital contra as mulheres, eu sou bombardeada na internet com ataques coordenados, o que, inclusive, é objeto desse livro que vai ser lançado agora em maio, que se chama A Rede do Ódio. Fala um pouco do livro. Então, eu vou... nesse livro aparece a questão do feminismo, né, das ondas do feminismo. A gente fala sobre a questão da saúde, dos impactos na saúde, porque isso é um mestrado da Fiocruz, né, que eu estou defendendo agora no dia 29. Né, e falo sobre o meu Instagram, né, como as mulheres que são ativistas por direitos humanos, as mulheres que têm um perfil público, as mulheres que são políticas, que são ativistas pelos direitos de outras mulheres, como elas são alvos em potencial desses discursos de ódio na internet. Né? Então, eu explico a teoria. E quando chega na hora do trabalho de campo, na hora da prática, vai estar lá retratado todos esses comentários que eu recebo no Instagram, obviamente, sem os nomes, né? O meu Instagram, ele é público, né? Então, quem fez os comentários vai estar com o nome riscado, mas certamente vai se identificar quem fez, né? E estão lá para provar que isso efetivamente acontece e muito na prática. Basta eu tocar nesse assunto. Basta que eu fale sobre a violência digital. Basta que eu fale sobre aquele documentário, não sei se você acompanhou, um documentário do Brasil Paralelo, que fala que a história da Maria da Penha, ela é uma história mentirosa, que ela mentiu. Mas qual é o objetivo disso? É descredibilizar a lei.
é descredibilizar todos os avanços que nós conseguimos com essa lei, que é a terceira melhor do mundo. Sim. Né? Então, isso tudo ele é colocado, a gente vê que esses ataques eles são coordenados, né? E a gente precisa exigir que a moderação das plataformas seja transparente. A sociedade tem que participar da moderação das plataformas. A gente tem que desvendar o algoritmo. Porque esses conteúdos misóginos, eles são todos monetizados. Eles são impulsionados pelas plataformas. Então, essas big techs, elas são empresas estrangeiras em território nacional. Elas são obrigadas, sim, a respeitar a nossa lei. Qualquer empresa que está aqui não tem que respeitar? Sim. Por que elas não? Então, a gente precisa ter critérios transparentes de mediação desses conteúdos. Tem algum avanço no Congresso? Agora, a gente está com um projeto de lei que pretende criminalizar a misoginia. Né? Eu não sei como é que ele vai vir, né? Porque ele é transfigurado lá, dependendo das casas e das emendas que fizerem. Mas o fato é que, pelo Marco Civil da Internet, nem precisa disso, porque está escrito lá que os discursos de ódio contra as mulheres, eles não podem ser veiculados, eles não podem circular. Então, a plataforma está ganhando dinheiro com isso, ela está lucrando para estimular aqui o ódio que está atingindo em cheio quem? Os nossos meninos. Então, eu acho que o Ministério Público, o Estado, com E maiúsculo, ele tem que reagir e fazer valer a lei no sentido de que esses conteúdos sejam retirados. A gente teve há pouco tempo. O que fazer se a sua namorada lhe disser não? E aparecia um indivíduo dando vários socos num boneco daquele que se luta boxe, né? Ou pegando uma arma, pegando uma faca. Isso pode? Isso é saudável? Isso alguma. Pode estar na rede? Agora, precisa de uma lei para definir o que é discurso de ódio contra a mulher? Isso não seria? Eu acho que está bem claro, né? Então, a gente tem que efetivamente ver em quem vai votar, né? A gente tem que bater na porta daquele que votou e falar assim, o senhor disse que ia fazer isso. O senhor não está fazendo. Né? É assim que tem que funcionar a nossa democracia. Tá ficando impune, então. Pois é, até agora sim. Mas a lei tá aí. A lei tá valendo. O Marco Civil da Internet está em pleno vigor. Então, é aplicar a lei. Eu acho que se vier uma lei para criminalizar a misoginia, que ela venha de uma maneira clara, mas a gente já tem esse discurso proibido. Esse discurso, assim como o racismo, são discursos que não podem circular livremente na rede. A rede não é uma terra sem lei. E a gente que sonhou que quando viesse a internet seria uma igualdade, todo mundo ia poder comungar conhecimento, né? Não é isso que a gente está assistindo. Então, o nosso Estado ele não pode ficar inerte. Ele tem que exigir que essas empresas cumpram a lei. Agora, na questão das investigações de crimes virtuais, num caso desse, que ainda uma juíza vem sofrendo, às vezes, ataque dentro do Instagram, é fácil de conseguir pegar? Isso é outra questão. A gente tem que investir no aprimoramento da nossa investigação no que diz respeito aos crimes cibernéticos. Eu tive meu perfil invadido. Tem uns 2 anos. Pegaram a minha foto e passaram a anunciar vários investimentos, como se eu fosse anunciar investimentos. Mas eu tive vários seguidores que perderam muito dinheiro, porque acreditaram que era eu que estava. Estavam usando a minha voz, muitas vezes, né? Falando nas mensagens e a minha imagem, oferecendo investimentos. Então, e eu, obviamente, levei isso às autoridades. Só que faltam aparatos de investigação. O que a gente tem? A gente tem que a internet, ela transcende fronteiras. A internet não é só aqui no Brasil, né? A internet é mundial. Ela transcende fronteiras e sistemas jurídicos. Então, além de dar um bom aparato para os órgãos investigativos e policiais, a gente precisa fortalecer algo que se chama cooperação judicial.
Ou seja, diferentes países e diferentes estados cooperando entre si, a gente tem tratados e acordos nesse sentido, cooperando para a descoberta de crimes e criminosos. E isso é muito importante, não só no que diz respeito a essa questão da misoginia, mas também na questão que está atingindo os nossos jovens, as nossas meninas, os nossos meninos. A gente tem que ter essa moderação. Isso é muito importante. Muito importante. Acalmando um pouco a questão dos crimes virtuais, falando de um modo geral, você acredita na sociedade ainda, na questão do agressor, ele, no sistema penitenciário, ele sair melhor? Essa é uma questão. É muito complicado. Sim. Isso é um dos fatores que muito me desestimula a permanecer numa vara criminal. Porque acaba que o presídio ele fica um depósito de gente. Tem alguns que tem que ficar lá mesmo, isso não tem discussão, tá? Mas deveriam sair melhor de lá do que entraram. E não é o que a gente vê, né? Mas para sair melhor, tem que ter uma fiscalização no cumprimento da pena. Pena em liberdade, vai cumprir a pena em liberdade, mas tem que ter aquele oficial lá, da condicional, Sim, batendo na porta. O que você está fazendo? Né? Fez alguma coisa ali fora do parâmetro, volta. Agora, dentro da cadeia, eles têm que aprender a profissão. Eles têm que ter esporte, eles têm que ter instrução. Né? Para saírem pessoas melhores, porque nós não temos pena de morte. Nós não temos prisão perpétua. Esses indivíduos, eles vão sair de lá em algum momento. E vão sair de lá para conviver no meio da gente. Né? Então, tem que existir vontade política, né? Eu sei que preso não dá muito voto, né? Mas tem que existir vontade política no sentido de transformar a nossa política carcerária numa política que efetivamente regenere o indivíduo, que torne o indivíduo minimamente apto a conviver em sociedade sem reincidir. Então, isso é uma questão que a gente tem que enfrentar. Agora, na violência doméstica, eu vejo um horizonte que funciona mais. Tem umas frases nas ruas e eu queria ver se essa frase é verídica ou não. A justiça no Brasil é lenta ou os problemas são muito grandes? Tem muita audiência, muito processo parado devido à demanda, o volume. Tem muito processo, assim, a quantidade de processo que o juiz brasileiro tem, ele está acima de qualquer outro país no mundo, de demanda. Nós somos um país que litiga. Brasileiro litiga pra caramba. Brasileiro vai pra justiça. Então, a quantidade de processos que os juízes brasileiros têm, ele é maior do que qualquer outro lugar do mundo. Qualquer outro juiz de qualquer outra nacionalidade. Eu já vi pesquisas nesse sentido, mas não sei te dizer agora de cor. Né? Mas a gente tem isso. Agora, a gente tem uma quantidade enorme de recursos. Então, o processo ele é julgado em primeira instância, pode até ser julgado num tempo razoável. Mas o sujeito que tem dinheiro, que tem advogado, ele vai até Brasília, como se costuma dizer, com isso. Por quê? Porque é muito recurso. Né? Então, muitas vezes, às vezes até a primeira instância, que é o juiz de primeiro grau, faz o trabalho dele num tempo razoável, mas o processo não acaba por conta da quantidade de recursos que a gente tem. E esses recursos podem ser manejados? Sim, estão na lei. Né? Quem faz a lei é legislativo. Então, não é que a justiça é lenta, é o volume mesmo. Tem muito. É muito processo. Agora, a gente não pode dizer e não pode tirar isso pelo todo, né? Que tem algumas pessoas que atrasam processos, né? O processo ao promotor, ao defensor, né? Se brinca muito com isso, né? Eu procuro ser o mais rápido possível, até porque eu tenho horror a coisa pendente. Então, no meu juizado, as coisas andam tão rápido que o advogado quer despachar comigo, ele protocola a petição, mas ele liga para o gabinete, pede para ela não despachar enquanto eu não for e falar com ela, porque senão ele corre, chega lá e já está despachado. É aquilo que eu falei, é a justiça célere. Papum. Agora, sobre a questão pessoal, nós somos humanos, como qualquer outro. Aqui batendo um papo e tudo mais. Humano, quando ele vai dormir, é ali onde ele sente o acolhimento da família, o aconchego do seu lar, mas ao mesmo tempo também a hora que ele vai fechar os olhos, a hora que vem o medo do amanhã, do acontecimento. Já tomou alguma decisão que você falou, nossa, eu tomei a decisão certa, mas isso me causa um certo medo? Medo? Não. Não. Eu fico... A minha cabeça, ela não para.
né? Então, nem a minha boca, ela consegue, ela consegue ir junto com o meu cérebro, que ele é mais rápido. Né? Então, às vezes eu chego em casa, eu penso naquilo que eu fiz e eu penso naquilo que ficou faltando. Então, é comum, às vezes, eu dar uma decisão em audiência e complementar essa decisão no dia seguinte, colocando outras coisas que eu acho pertinentes, porque aquilo fica ali, aí eu amadureço e vejo que eu posso incluir mais coisas. Mas, assim, medo, como eu disse, eu tenho medo de pouca coisa. No fim do dia, no fim do seu dia, saindo do trabalho, o que te dá paz de missão cumprida? Paz de missão cumprida é eu ter feito meu trabalho direito. Eu gosto muito de sambar, né? Então, eu adoro dançar. Então, samba. Eu sou passista da Grande Rio. Oh. Eu gosto muito de sambar, de dançar. Então, é uma coisa que me relaxa. Eu gosto bastante. Gosto de malhar também, que agora eu não gostava não. Mas agora a gente vai ficando mais velha e precisa malhar. Então, a gente vai lá e malha. Gosto de cozinhar. Já gostei mais. Seu hobby é também cozinhar. Eu gosto de cozinhar. Eu não posso cozinhar muito porque eu não tenho tempo, né? Mas eu gosto bastante de cozinhar e os meus pratos, eles são bem, bem apreciados ali pela família. A galera gosta. É apreciado? A família? Aprovado. A galera gosta. E eu gosto. Cozinhar é uma coisa que você agrada todo mundo. Né? Todo mundo sai feliz. Enquanto que na minha audiência sai sempre alguém bolado. É uma juíza diferente. Tô enxergando, porque ainda tem fé na humanidade. Eu tenho, eu trabalho pra humanidade. Se eu não tiver fé na humanidade, vai tudo por água abaixo. Eu tenho fé na humanidade. Porque ainda vai lá no sambódromo, lidar com todo mundo. Eu sou tô assim aqui, mesmo. sou do povo. Eu sou assim. Porém, vai cumprir a lei. Vou. É a lei. Responde pela lei. Não tem favor. Eu fiquei muito feliz em ter você aqui hoje. Muito obrigada. Já quero que você deixe suas redes pra galera de casa. Fica à vontade, o microfone é seu do TikTok. Então, eu queria agradecer o convite. Foi um prazer, uma alegria pra mim passar esses momentos aqui com vocês e poder levar um pouquinho de informação pra galera que tá nos assistindo, tá? E queria dizer pra galera me seguir lá no Instagram, @LucianaFiala. Vai ser uma satisfação poder ter vocês como meus seguidores e eu deixo esse grande beijo pra todo mundo. Juíza Luciana, eu estou muito feliz. Eu já vou deixar... Eu não vou falar não, porque meu diretor vai falar, que você falou um próximo convite. Porque assim, a gente foi, no caso, justamente um pouco mais tranquilo, pra galera entender do TikTok. Mas num próximo a gente pode ir em alguns casos mais... Tá legal. Não vou falar de polêmico, mas de vivências mais profundas. Bora, a gente combina. Que tem muita coisa. São quantos anos já? Vou fazer 24 em janeiro. 24. Tem história? Tem. Dá pra uma semana de podcast, não dá? Nossa. Então tá bom, fica o convite. E pra você que ficou até o final, quero agradecer imensamente. Eu sou o Rei Dias e já sabe, Telegram, vai lá, inscreva-se no Telegram, no TikTok Podcast. Canal de cortes vem ganhando muita força e também estamos no Spotify. Não tem tempo de assistir? Coloca o foninho, vai pedalar ou correr na praia. Você falou, musculação também é importante, Isso né? aí. Vai lá, coloca o foninho e escuta o TikTok. Eu sou o Rei Dias, mais uma vez com vocês, a juíza Luciana. Uma salva de palmas. Valeu! Obrigada.